Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje, dia 12 de dezembro de 2024, ano quase acabando, agora 8 horas e 31 minutos da noite, né? 20h31 no horário de Brasília. Vamos começar aí mais uma live, mais um bate-papo sobre tributação, especificamente hoje sobre as alterações na IN 1234, que trata da retenção do imposto de renda das pessoas jurídicas nas contratações públicas. Então, deixa eu dar uma boa noite aqui para Cris Padilha, seja bem-vinda, Cris. Para Camila também, seja bem-vinda. Vocês que estão chegando agora, eu vou pedir uma ajuda para vocês compartilharem essa live. Clica aqui tem um aviãozinho aqui embaixo, aqui. Clique e manda para os seus amigos no direct, ou até mesmo aí nos grupos de WhatsApp, de Telegram, enfim, né, compartilhe essa live aí para que mais pessoas tenham acesso aí a esse tema importante, um tema muito caro aí para os municípios principalmente, que são receitas que os municípios podem ter com a retenção do IRPJ nas contratações públicas, tá? E a gente teve agora no dia 10, ou seja, apenas há 2 dias atrás, a publicação de uma nova instrução normativa alterando a IN 1234, que é a norma base, né? É aquela norma de cabeceira para aqueles que querem entender como funciona, né? E como deve ser feita a retenção do imposto de renda quando um órgão público faz a contratação de um CNPJ, tá bom? Então, deixa eu dar uma boa noite aqui para J. Gabriela, seja bem-vinda. Boa noite para Miriam, boa noite para Ducássia, obrigado aí para quem deu coraçãozinho, os emojis aí, quem puder dar essas reações aí, isso ajuda aqui a live, ajuda também a gente aqui compartilhando a informação. Boa noite, Paula França, seja bem-vinda. Isso, obrigado aí quem tá dando coraçãozinho. A Miriam aí de Várzea, na Paraíba, obrigado, Miriam. Luciana, oi, Luciana, tudo bem? Luciana lá do Mato Grosso, Pontal do Araguaia, seja bem-vinda. Vamos falar aqui hoje sobre a alteração que teve da IN 1234, que esse assunto da IN 1234 é um assunto muito importante, principalmente para os municípios, que aí os municípios que vieram implantando isso desde o ano passado já estão experimentando aí novas fontes de receita, né? Um aumento muito substancial nas receitas com com a retenção do imposto de renda das pessoas jurídicas naquelas contratações públicas. Tá? Então, hoje o nosso tema específico são as alterações na IN 1234, e em especial eu vou estar comentando com vocês também, né, não vai ser só, mas também, sobre a última alteração que é agora, do dia 10 de dezembro de 2024, que foi publicada no dia 10 de dezembro de 2024. Então vou mais uma vez aqui, enquanto a gente espera uns 5 minutinhos. Boa noite, Luciana, seja bem-vinda. Vou pedir para vocês compartilhar aqui a live, me ajuda aqui, ó. Clica aqui no aviãozinho, compartilha no direct de alguém que possa se interessar aqui pelo assunto, em grupos que vocês tenham aí de aplicativo, seja Telegram, seja WhatsApp, né, para ajudar aí essa live chegar aí, esse conteúdo chegar a mais pessoas, tá bom? Se você é do Clube do Fisco, tá? Se você é membro ativo do Clube do Fisco, essas lives estarão lá organizadas, tá? Por assunto dentro do Clube do Fisco, e você não precisa ficar procurando, se debatendo na internet. Basta você fazer o seu login, né, no Clube do Fisco, na área de membros do Clube do Fisco, e acessar lá. Além dessas lives organizadas, né, nós temos também outros materiais, tem acesso a cursos gratuitos, outros materiais gratuitos, que inclusive para o ano que vem a gente vai estar atualizando todos, porque teve muita reforma, né, muita alteração, então a gente vai estar atualizando, e quem for membro ativo do Clube do Fisco vai ter acesso gratuito a esses materiais aí atualizados, tá? Além de aulas, cursos e outras novidades aí que ano que vem a gente vai estar falando aí sobre o Clube do Fisco, tá bom? Então, pessoal, um último recadinho aqui, umas últimas orientações antes da gente começar. Se você está assistindo essa live aqui ao vivo e não segue ainda a Escola de Tributos Municipais, vem aqui em cima, tá no tema da live,
baixa. Quando você baixar, se você não segue, do lado direito vai ter um botãozinho para você começar a seguir aqui a Escola de Tributos Municipais, tá? Então dá essa força pra gente aí e segue a gente, tá? Se você estiver assistindo depois, por algum outro meio, você segue aqui a escola, tanto no Instagram, já vou fazer o convite para quem não segue também no YouTube, seguir a gente no YouTube também, tem aulas que são específicas, que ficam gravadas lá no YouTube, tá? É só você procurar no YouTube, @Escola de Tributos Municipais, que você já vai encontrar, tá bom? E se você quiser saber mais sobre o Clube do Fisco, acesse o site da escola, www.escoladetributos-municipais.com.br. Tem uma abinha chamada Clube do Fisco e lá vão ter mais informações. E como eu falei para vocês, a gente vai atualizar todos os materiais ano que vem aí, em razão de todas essas alterações tributárias que tiveram, e a gente vai disponibilizar lá no Clube do Fisco. Além dessas lives organizadas aqui que a gente disponibiliza lá também, a gente tem cursos gratuitos, aulas gratuitas, a gente tem bastante material gratuito lá, além de descontos aí especiais aí em cursos pagos, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos iniciar. Agora já deu um tempo mais ou menos aí do Instagram fazer a entrega. Conto com vocês enquanto eu estiver explanando aqui sobre o assunto, para vocês irem compartilhando e dando aqueles coraçõezinhos ali, os emojis ali para ranquear aqui a live, tá? Se você tiver alguma dúvida, prioriza colocar aqui nesse ponto de interrogação que tem aqui, tem um box com ponto de interrogação. Priorize colocar aqui dúvida, sugestão, crítica, enfim, faça o seu comentário aqui, tá? Que isso vai ajudar bastante a gente. E não esquece de seguir aqui, tanto no Instagram, como se inscrever lá no canal do YouTube, tanto Instagram como YouTube, basta você procurar @Escola de Tributos Municipais, tá bom? Obrigado pelos coraçõezinhos, pelos emojis de 100 ali, né? O número de 100. Então vamos lá. Boa noite, Kelmer, seja bem-vindo. Então vamos iniciar aqui, pessoal. Então o que a gente vai falar hoje, né? Qual que é o tema escolhido para hoje? A gente vai falar hoje sobre as alterações da Instrução Normativa da Receita Federal de número 1234 de 2012. Para você que talvez esteja tendo um primeiro contato agora, vou fazer uma breve introdução. Essa Instrução Normativa 1234 de 2012 é a instrução normativa que ela regula a retenção de PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido e o imposto de renda. Ambos os tributos de pessoas jurídicas, tá? Quando o poder público contratar com a pessoa jurídica. Só que todos esses tributos que eu falei para vocês aqui, a Instrução Normativa 1234 traz essa regra para a retenção de todos esses tributos para a União, tá? Então, a União ou as autarquias da União, ou as fundações da União, ou as empresas públicas e sociedades de economia mista da União, elas vão reter todos esses tributos, ou seja, PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido e o imposto de renda das pessoas jurídicas, com base na Instrução Normativa 1234. Tá? Já os estados e os municípios vão utilizar a Instrução Normativa 1234 para fazer a retenção do imposto de renda daqueles fornecedores, pessoas jurídicas. Tá? Então, se você tem um fornecedor que ele é uma pessoa jurídica, o município, por exemplo, que é o nosso maior público aqui, contratou um fornecedor pessoa jurídica, então o município ele vai olhar para a Instrução Normativa 1234 e ver quais são as regras para observar se vai ter que reter naquela situação concreta, se não vai ter que reter, qual alíquota que vai utilizar. Então a regra está na Instrução Normativa 1234. Tá? Essa Instrução Normativa 1234, ela sofreu uma alteração, uma primeira alteração, veja bem que ela é de 2012, tá? Ela veio sofrer sua primeira alteração ano passado, né, ou seja, em 2023. 11 anos depois, tivemos aí a primeira alteração. E essa alteração,
ela se deu em razão do tema 1130 do STF. Existiu uma briga no passado, antes desse tema, né, onde a Receita Federal entendia que o imposto de renda, que era uma receita que poderia ficar com estados e municípios, seria aquele imposto de renda na fonte apenas dos seus servidores. Então, quando estados e municípios pagavam ali o salário, né, o vencimento dos servidores, a remuneração dos servidores, ali essa situação é uma situação que tem o fato gerador do imposto de renda, que é a aquisição de disponibilidade econômica ali pelo servidor, e é um caso também, é um fato gerador da retenção do imposto de renda. E a Receita Federal entendia que apenas essa retenção, as receitas, né, os valores oriundos dessa retenção que ficavam com o município, apenas esse. Só que muitos municípios entendiam que não, que assim, era para qualquer pagamento. Né? Isso foi parar no STF, virou o tema 1130, onde é citado inclusive o artigo 157.1, que trata dos estados, e o 158.1, que trata dos municípios, e lá nesses dispositivos eles dizem que vão pertencer aos estados e aos municípios o produto da arrecadação com a retenção na fonte do imposto de renda, né, das pessoas. Na verdade, lá é algo mais amplo, né? Então, os municípios eles vinham fazendo a retenção e ficando com o recurso quando era pago para a pessoa física, mas não fazia isso, essa retenção não ficavam com esse recurso quando esse pagamento era realizado para a pessoa jurídica. Por quê? Porque a Receita tinha um entendimento e a Receita às vezes notificava os municípios, enfim, foi parar no STF, o STF chancelou e disse que a titularidade dessa Receita é do ente que está fazendo o pagamento. Então, se foi o Estado que fez o pagamento, a Receita com a retenção daquele imposto de renda é do Estado. Se foi o município, é o município. Tá? E quais entidades do município, quais órgãos? Bom, são naqueles pagamentos realizados pela administração direta, no caso de estados e municípios, tá? E também das autarquias e fundações desses entes. Então, por exemplo, como a maioria do nosso público aqui é de município, pensa aí o seu município. O seu município contratou uma obra, tá? Contratou uma obra, está lá fazendo a obra. Quando o município fizer o pagamento, né, por essa obra, por esse serviço de construção civil, ou também estamos aí acabando o ano que vem começa um novo ano, e no começo do ano tem a questão da educação. Vamos imaginar que a educação precisou comprar novas carteiras, novos livros, enfim, qualquer compra, né, qualquer contratação que o município fizer, no momento que ele for fazer o pagamento, ali o município vai ter que fazer uma retenção, né, ele vai, do pagamento que ele tem que fazer, um valor ele vai ter que tirar e não vai repassar ao fornecedor, ele vai tirar, vai separar, e esse dinheiro separado, o que for a título de imposto de renda, tem outras retenções, tá, pessoal? Mas o que for a título de imposto de renda, ele vai separar, não vai mandar para a União, e esse dinheiro desse imposto de renda, em razão do pagamento que o município fez, ou que a autarquia ou a fundação do município fez, esse dinheiro vai ser uma receita do município, uma receita corrente do município, tá? Então, isso é uma fonte muito boa de recursos, tá? Depois que os municípios começaram a implementar isso, tem município que cresceu 10 vezes a arrecadação com essa receita, tem município que cresceu 5 vezes, no município que eu atuo especificamente cresceu 5 vezes, né? Então é uma fonte de receita muito significativa, né? Que ajuda consideravelmente, né? Traz uma ajuda aí bem considerável para os municípios. Tem município às vezes que pode
pagar 2 folhas de pagamento, pagar 1 folha de pagamento, depende da característica de cada município, mas é uma receita bem importante. Então, esse tema 1130, ele veio consolidar o entendimento de que essa receita pertence aos municípios e aos estados quando eles fizeram pagamento de fornecedores. Aí a instrução normativa, ela sofreu uma alteração, né? Essa alteração ocorreu ano passado, no dia 26 de junho, através da instrução normativa 2145, onde ela acrescentou o artigo 2A, né? Na instrução normativa 1234, e passou a prever agora expressamente, né, naquele momento, naquela época, que os órgãos da administração pública direta, né, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive as autarquias e fundações desses entes, né, ou seja, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, eles estariam obrigados a efetuar a retenção na fonte do imposto sobre a renda incidente sobre aqueles pagamentos que essas pessoas, né, fossem efetuar. Tá? Então, isso, aí, essa positivação dessa regra na instrução normativa 1234 acabou com qualquer tipo de dúvida. Tinha municípios que antes dessa alteração tinha dúvida se precisava ter o decreto para poder cobrar ou não, para poder fazer essa retenção e ficar com essa receita. Enfim, existia uma dúvida assim, porque não tinha especificamente falando. No curso que a gente faz eu detalho mais isso, tá, pessoal? Quem quiser ter acesso, a gente tem um curso maior de retenção desse imposto de renda, que ele dá mais de 20 horas de curso, tem bastante material, tá? Bastante conteúdo, bastante explicação. Convido você aí para acessar o site da Escola de Tributos Municipais, vai na aba cursos, tá? E procura lá pelos cursos de retenção. Você vai ter uma retenção só do imposto de renda, que é aumentando a arrecadação com a retenção do imposto de renda. Você vai ter um curso lá de retenção do imposto de renda e do ISS. E você vai ter um curso menorzinho, que é a retenção do ISS dos prestadores de serviços do Simples Nacional. Tá? Então vale a pena você dar uma verificada lá, tá bom? Aí, nós tivemos aí então essa positivação desse artigo 2A, onde ficou expresso que estados, Distrito Federal e municípios vão fazer a retenção dos seus pagamentos do imposto de renda, e esse dinheiro vai ficar com os estados, tá? Com os municípios e com o Distrito Federal, depende de qual foi o ente que fez o pagamento. Tudo bem? Então aí os municípios começaram experimentar aí uma receita melhor. Aqui o Vagóis, aqui, show, obrigado Vagóis, tudo bem? Pessoal, vou aproveitando aqui que eu fiz a interrupção, quem tiver dúvida, sugestão, crítica, qualquer coisa, qualquer comentário, priorizem colocar aqui nesse box aqui onde tem um ponto de interrogação, tá bom? E já vou aproveitar que eu parei também, compartilha, clica aqui no aviãozinho, compartilha aí para ir para mais pessoas. E se você não segue a Escola de Tributos Municipais, está ao vivo, vem aqui em cima onde tem o tema, baixa aqui, né? Se você não segue, vai abrir um boxzinho ali, né? Vai descer uma informação e do lado vai ter um botãozinho para você seguir. Já começa a seguir a gente aqui, tá bom? E se você estiver assistindo depois, é só procurar tanto no YouTube quanto aqui no Instagram por @Escola de Tributos Municipais, tudo bem? O Wagner, auditor fiscal lá de Parnamirim, Rio Grande do Norte, está sempre presente aí com a gente. Obrigado, Wagner. Então vamos lá. Então, continuando aqui. Teve essa positivação, né, onde não existe mais dúvida agora, tá? Os municípios vão fazer a retenção. Boa noite, César. Boa noite, Geise. Os municípios vão fazer a retenção, municípios, estados e Distrito Federal, e essa receita vai ficar com eles. Então isso proporcionou aí um aumento de receita muito significativo aí para vários municípios aí, para os estados também, tá? Foi uma receita bem significativa aí. Aí, o que acontece? Agora, boa noite, Mai, seja bem-vinda. Boa noite, Geise, seja bem-vinda. Obrigado aí, presente de todos. E agora, recentemente, tivemos aí uma nova alteração da instrução normativa 1234. Não é algo muito significativo, tá?
assim, de mudar muitas regras, mas é uma questão para a gente chamar a atenção, e eu vou fazer uma ponderação aqui. Obrigado pelos coraçõezinhos, isso ajuda bastante a gente aí. Quem puder dar os emojis aí, a gente agradece, tá bom? Agora, recentemente, tivemos uma nova alteração. Estamos gravando esse vídeo aqui no dia 12 de dezembro de 2024. Essa última alteração aconteceu no dia 10, foi publicada no dia 10 de dezembro de 2024, ou seja, apenas há 2 dias atrás, essa alteração que eu vou falar agora. Tá? Boa noite para o Isaac, agente fiscal de Caicó, Rio Grande do Norte. Bem-vindo, Isaac. Então vamos lá, qual foi essa alteração agora? Tá? Então nós tivemos aí, no dia 10 de dezembro, a publicação. A instrução normativa é do dia 9, mas foi publicada no dia 10, tá? Da instrução normativa 2239, ela trouxe algumas pequenas sutis alterações aqui nesse artigo que eu estou comentando com vocês, no artigo 2A, que foi introduzido originalmente pela instrução normativa 2145 do ano passado, de 2023. E agora, em 2024, a instrução normativa 2239 fez uma pequena alteração no texto do artigo 2A e acrescentou os parágrafos 4º e 5º no artigo 2A. Então vamos ver o que eles trouxeram aqui. Tá? Primeiro, a alteração da redação do artigo 2A, do caput do artigo 2A, num primeiro momento aqui, numa primeira análise, a gente vê que, na verdade, eles apenas fizeram uma adequação com o texto constitucional. Tá? Mas que parte do texto constitucional? Os artigos 157, inciso 1, que trata da titularidade da receita do imposto de renda dos estados, e o artigo 158, inciso 1 da Constituição, que trata da titularidade do imposto de renda para os municípios. Tá? Então, esse artigo 2A, ele teve a redação alterada e ele foi, vamos dizer assim, atualizado e adaptado conforme o texto que estão nesses 2 dispositivos que eu acabei de falar para vocês. Tá? E o que a gente tem ali? Qual que foi a alteração? Muito sutil, se você ler rapidamente, talvez você nem perceba. Tá? O que é que foi acrescentado? Né? Na redação anterior do artigo 2A, ele falava que os órgãos da administração pública direta dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive suas autarquias e fundações, estariam obrigados a efetuar a retenção. Agora a redação ficou assim: esses órgãos, né, da administração direta de estados, Distrito Federal e municípios, inclusive suas autarquias e fundações, que instituírem e mantiverem. Então foi acrescentado esse termo, que instituírem e mantiverem. E se você for lá no artigo 157, inciso 1, ou no artigo 158, inciso 1 da Constituição, você vai ver que lá está escrito que o produto da arrecadação, né, do imposto de renda, nos casos que forem incidente na fonte, sobre aqueles rendimentos pagos pelos estados ou pelos municípios, e também pelas autarquias e fundações, aí no próprio texto da Constituição está falando dessas autarquias e fundações que eles instituírem e mantiverem. Então, na verdade, ali foi só mais uma adequação ao texto constitucional, essa alteração do 2A, tá? Agora, o que eu vejo com um pouco de cautela em relação ao acréscimo dos parágrafos 4º e 5º nesse artigo 2A. Né? Então, essa instrução normativa 2239, além de alterar a redação do caput do artigo 2A, ele acrescentou o parágrafo 4º e o parágrafo 5º no artigo 2A.
Então vamos ver o que diz o parágrafo 4º. Daí eu vou chamar aqui algumas atenções para vocês. Tá? Ele diz lá, ó, as fundações de que trata o caput. Então veja bem, o que é que tem no caput? Que os órgãos da administração direta, bem como as fundações, né, as autarquias e fundações que instituírem e mantiverem. Então, essas fundações que o município, que o Estado e que o Distrito Federal instituírem e mantiverem, toda vez que essas fundações fizerem um pagamento, elas vão reter o imposto de renda e vão destinar a receita desse imposto de renda, vão enviar para o ente a que pertence. Se é uma autarquia ou uma fundação instituída ou mantida pelo Distrito Federal, por exemplo, essa autarquia, essa fundação, no momento da retenção, vai reter e vai ter que enviar essa receita para o Distrito Federal. A receita não é da autarquia e fundação. A receita é do Distrito Federal. Mesma coisa o município. Se o seu município tem uma autarquia ou fundação, quando essa autarquia, essa fundação faz o pagamento, eles têm que fazer a retenção do imposto de renda, né, nos casos que forem de retenção. E esse dinheiro não é daquela autarquia, daquela fundação. Esse dinheiro é do município. Então a autarquia, a fundação vai ter que pegar o valor desse imposto de renda retido e enviar para o município. Tá? A mesma coisa vale para a Câmara. Tá? A Câmara fez um pagamento, faz a retenção, envia o dinheiro para o município. Tá? Aí, esse artigo 4º, esse parágrafo 4º do artigo 2A, ele vai dizendo, ele vai dar uma definição, ele vai falar quais são os tipos de fundação que estão incluídas naquela regra. Ele fala que são as fundações de que... assim, vamos recomeçando, rebobinando a fita aqui. Quais são as fundações? São as fundações de que trata o caput, compreendem somente aquelas com natureza autárquica ou que possuam, no mínimo, mais da metade das receitas obtidas do respectivo poder público. E o que isso quer dizer aqui, pessoal? Que essas fundações, ela ou tem que ter uma natureza autárquica, né? Tem um nome de fundação, mas ela é uma autarquia, já vou explicar um pouquinho, ou ela não sendo autárquica, uma fundação autárquica, mais da metade das receitas dessa fundação tem que advir daquele órgão público que instituiu. Tá? Então, ou eu tenho uma fundação pública de direito público, vamos entrando um pouquinho mais aqui, aprofundando agora. Quando que uma fundação tem natureza autárquica? Quando ela for uma fundação pública de direito público. Se ela é uma fundação pública de direito público, aí ela tem uma natureza autárquica e ela, nos pagamentos que ela fizer, ela vai fazer a retenção do imposto de renda e vai mandar para o ente a qual ela pertence. Tá? Boa noite, Aline, seja bem-vinda. Aline Quilombo. Aline fez parte lá de um grupo lá da Amosc, né? Fomos aí por um tempo aí colegas aí lá no grupo de tributação da Amosc em Chapecó. Bom, então eu tenho dois tipos, duas espécies de fundação, tá? Eu tenho uma fundação pública de direito público, e para essa segunda parte aqui do parágrafo 4º, que foi acrescentado pela Instrução Normativa 2239, agora de 2 dias atrás, eu tenho aqui a situação de uma fundação pública de direito privado, tá? Então, vai ter que entender aí, você que é da fundação, você que é de uma fundação, ou se você no município controla essa questão do imposto de renda, por exemplo, e quer saber se o que a fundação pagou
é para ir para os municípios ou não. Às vezes tem consórcios, tem que entender a natureza desses consórcios, se tem uma natureza autárquica ou não, como que foi criado, tem que entender isso, né? Mas enfim, se for se tiver uma natureza de uma fundação pública de direito público, vai fazer a retenção porque ele é tido como uma autarquia, tá? Tem natureza autárquica. Já se for uma fundação pública, mas de direito privado, essa retenção ela vai ocorrer e esse valor vai ser enviado para o ente ao qual pertence essa fundação quando essa fundação pública de direito privado tiver mais da metade de suas receitas oriundas do ente público. Tá? Ou seja, uma fundação ela não tem um objetivo de ter lucro, né? Ela não busca isso, mas ela pode ter receitas, né? E essas receitas podem ser receitas exclusivamente do poder público, ou ela pode também desenvolver alguma atividade que ela tem algum outro tipo de receita. Essas fundações públicas de direito privado. Tá? E ela tendo essas outras atividades, aí vai ter que olhar, bom, das receitas que essa fundação pública de direito privado tem, se mais da metade for oriunda de ente público, aí ele vai fazer a retenção e ao invés de mandar para a Receita Federal, lá para a União, ele vai mandar para o município ao qual pertence. Tá? Agora, se é uma fundação pública de direito público, independente da receita, não tem essa regra de receita, é uma fundação pública de direito público, já fica com o ente ao qual pertence, tá? A receita oriunda da retenção do imposto de renda. Agora, se é uma fundação pública de direito privado, aí vai mandar para o ente ao qual ela pertence, se mais da metade das suas receitas vier desse ente. Tá? E isso é a regra que está aqui, que foi positivada agora 2 dias atrás. O que eu acho disso, que eu chamo a atenção? Eu acho que aqui a Receita Federal deu uma restringida. Tá? Fez uma interpretação restritiva lá do disposto no artigo 157, inciso 1 e no artigo 158, inciso 1 da Constituição. Por quê? O que diz lá no 157.1 e no 158.1 da Constituição? Que o que vai ficar para os entes, né? O que vai ficar para os entes é aquele produto, né, da arrecadação ali do imposto de renda, nos casos em que houver a retenção na fonte ou a incidência na fonte, sobre os rendimentos pagos a qualquer título pelas autarquias e fundações que instituíram ou mantiverem. A Constituição, ela não está restringindo para as fundações de direito privado que possuam mais da metade dos recursos, das suas receitas oriundas dos entes públicos. Não existe essa restrição na Constituição. A Constituição, ela deixa mais aberto. Então pode ser que a gente tenha alguma briga no futuro aí em relação a isso aí. Tá? Mas trazendo para a realidade dos municípios, a imensa maioria dos municípios não tem nem fundação. Né? Às vezes tem alguma fundação mais ligada à questão da área de saúde, tá? Que daí você tem que observar. E normalmente quando tem a fundação, tá? Normalmente eu tô falando, tá, pessoal? Não é 100% dos casos. Tem que verificar cada caso concreto. Mas normalmente, quando o município tem uma fundação, normalmente é uma fundação pública de direito público. E se é uma fundação pública de direito público, eu não preciso verificar se a receita dessa fundação, se mais da metade vem do ente público. Porque se ela já é uma fundação pública de direito público, eu não tenho essa regra. A regra da necessidade de mais da metade das receitas ser oriunda do ente público
são para as fundações públicas de direito privado. Tá? E isso de acordo com o que está na instituição normativa, que na minha opinião está ferindo a Constituição, porque a Constituição não faz essa restrição. Tá? Mas aí é uma outra briga. Tá? Então a gente teve aqui o parágrafo 4º, né, introduzido pela instituição normativa 2239, e nós tivemos também o acréscimo do parágrafo 5º, que aqui daí já não traz grandes problemas. Ele só fala que o disposto no parágrafo 4º, aí ele confirma um erro dele, na minha opinião foi um erro aqui deles, tá? Essa restrição para mim foi um erro. Aí ele fala assim, o disposto no parágrafo 4º, ou seja, a regra das fundações, que as fundações que a Receita Federal aqui está entendendo são aquelas fundações de natureza autárquica, onde, independente da participação nas receitas do ente público, essa retenção vai ir para o ente público, né, ao qual a fundação pertence. Agora, se ela não tiver natureza autárquica, ou seja, se ela for uma fundação pública de direito privado, a Receita Federal está entendendo que para a retenção, para o valor dessa retenção ir para os cofres do ente, né, ao qual pertence essa fundação pública de direito privado, mais da metade das receitas dessa fundação tem que advir do órgão público. Isso é o que a Receita está entendendo. No parágrafo 5º ela confirma, o disposto no parágrafo 4º também se aplica para fins de aplicação do dispositivo do artigo 157.1 e 158.1, que foi o que eu falei para vocês. Tá? Então eles estão remetendo lá para a Constituição para falar que aquela fundação que a Constituição está falando lá, que só vale para as fundações de direito público, que tenha natureza pública, ou seja, aí essas fundações de direito público, né, elas são fundações autárquicas, e no caso de fundações públicas de direito privado, a instrução normativa aqui ela está dizendo que aquela receita que a Constituição está falando lá, que pertence aos municípios e estados, são só das fundações públicas de direito privado, onde a receita, onde mais da metade da receita é oriunda de recursos do ente ao qual pertence. Só que se você for ler lá, como a gente já passou aqui para vocês, se você for ler o 158.1 ou o 157.1 da Constituição, não é isso que está dizendo lá. A Constituição não faz essa restrição. Então, na minha visão, a Receita Federal aqui nesses dispositivos, ela extrapolou, né? Ela fez uma extrapolação aqui. Isso aqui eu acho que, dependendo da situação, talvez venha aí a ser questionado, né? Então, pessoal, deixa eu ver aqui se vai ficar gravado. Pessoal, vai ficar gravado, mas eu não sei que ordem, nem a partir de quando, tá? Se você quiser tudo organizado, eu vou convidar você aí para fazer parte do Clube do Fisco, tá? O Clube do Fisco é um benefício aqui da Escola de Tributos Municipais. Você paga uma mensalidade lá, você tem acesso a vários materiais gratuitos. Inclusive, a gente vai estar atualizando todos aí para ano que vem, tá? Provavelmente até abril estejam todos atualizados. A gente teve muita alteração aí, né, legislativa, tanto a própria reforma da tributária, como outras alterações legislativas, essa aqui que eu estou falando para vocês agora, por exemplo. Tá? Então a gente vai estar atualizando tudo e disponibilizando gratuitamente esses PDFs lá para quem é membro ativo do Clube do Fisco. Tá? Quem é membro ativo do Clube do Fisco tem acesso a aulas gratuitas, tem cursos que são gratuitos, tá? Tem descontos em outros cursos, né? Descontos que chegam até 80% em outros cursos que não são gratuitos. Então, vale a pena fazer parte do Clube do Fisco. E essas lives, que às vezes os conteúdos aqui não estão organizados, assim, lá a gente vai e organiza num módulo específico. A gente está começando a organizar lá num módulo específico essas lives. Então, ao invés de você ficar entrando na internet e procurando desesperadamente o assunto, você já vai lá, já vê o assunto específico, o tema específico, preciso ver só isso aqui, e lá o Clube do Fisco ele vai te ajudar nisso aí, tá bom?
Então faço o convite. Para você conhecer o Clube do Fisco, basta você acessar www.escoladetributos-municipais.com.br, vai numa abinha chamada Clube do Fisco e faz a sua adesão. E faz agora, pessoal, porque em janeiro a gente vai lançar algumas novidades, né? Provavelmente, na verdade, no começo de fevereiro, e daí a gente vai mudar o valor, tá? Então, se você, quem entrar agora, continua no valor que está agora. Mas aí depois a gente vai mudar o valor, isso lá na frente. Aí se você deixar para entrar só depois que a gente divulgar as novidades, aí vai ser num outro valor diferente que vai mudar. Agora, se você entrar agora, você vai continuar, pelo menos durante o ano de 2025, pagando o valor de 2024, tá bom? E quem entrou, assim, tem gente que entrou no Clube do Fisco lá em 2022, no primeiro ano, tá pagando o valor lá de 2022, né? A gente tá mantendo ainda o valor de 2022 aí. E a gente vai manter até 2025, né? Mas se você entrar em 2024, em 2025 você vai pagar os valores de 2024 e vai ter todas as atualizações. Até abril a gente vai estar atualizando os materiais em PDF. Vamos, se tiver aula que precisar atualizar, a gente vai atualizar, além de conteúdo novo, né? Coisa nova. Vão ter algumas coisas novas aí que vão vir aí, tá bom? Então deixa eu ver aqui as dúvidas aqui, ó. Pedi para vocês priorizarem no ponto de interrogação. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Não há perguntas. Engraçado que tinha a sinalização de 2 perguntas, talvez as pessoas apagaram então as dúvidas ali, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa no feed. Eu sempre peço para priorizar, colocar aqui no ponto de interrogação, que daí fica mais fácil para buscar, tá? Aqui no feed às vezes a gente não consegue resgatar. Deixa eu ver aqui. Não, pelo feed aqui não estou localizando, tá? Então se você colocou aqui no ponto de interrogação, tirou, colocou aqui no feed eu não localizei, tá bom? A Lucélia colocando um joinha e um foguetinho, né? Vamos voar aí para mais informações aí, né, Lucélia? Tá bom? Então, pessoal, não tendo dúvidas, vamos encerrar aqui a live, né? Vamos encerrar esse bate-papo. Se você não segue a Escola de Tributos Municipais aqui, tanto no Instagram como no YouTube, né? No YouTube também, se inscreve lá que tem aulas que ficam gravadas só lá no YouTube, tá? Só você procurar tanto no Instagram como no YouTube, @Escola de Tributos Municipais. Tá bom? Então, pessoal, um abraço para todo mundo. Deixa eu fazer um convite aqui. Agora, no dia era para ser hoje, só que daí a professora teve um imprevisto, a professora Cláudia. Mas no dia 17 de dezembro, ou seja, na próxima terça-feira, às 19h30, a professora Cláudia vai falar aqui para a gente sobre uma temática relacionada ao ITBI, a um tema, né, aí do STJ aí, sobre o ITBI, bem bacana. Acompanha aqui a escola e na terça-feira, dia 17, vai ser a última live do ano, inclusive, né? Que a gente vai estar tratando sobre um assunto específico do ITBI com a professora Cláudia. Tá bom? Então, pessoal, boa noite a todos, boa noite, Alta Trindade, boa noite a todos e continuem acompanhando a Escola de Tributos Municipais. Valeu, pessoal, abraço, tchau, tchau.